olá, começando mais um aqui, Ecosystem of Startup, e hoje com um pessoal que a gente precisou agendar bastante para trazer, porque existe, né, toda uma organização para poder estar aqui e valeu super a pena, eu estava ansioso para falar com vocês e dizer que, para mim, eles são referências do ecossistema, não só de startup, mas de empreendedorismo. Para mim, quem me iniciou no empreendedorismo foi o Sebrae, então, hoje falando aqui com dois representantes do ecossistema do Sebrae. Claudinho e Thiago, muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado. Vou apresentar você pela oportunidade. Valeu. Vou apresentar um pouquinho vocês aqui, a gente já começa a falar, tá? Então, falar da Cláudia. Você prefere Cláudia ou Claudinha? Claudinha. Claudinha, né? O ecossistema todo chama de Claudinha. Eu falei, não, então eu vou me dar essa intimidade também de chamar de Claudinha. Então, Claudinha é graduada em contabilidade, atualmente analista do Sebrae no DF, atuando como gestora do espaço Sebrae Lab e do ecossistema local de inovação, com pós-graduação em gestão de projetos e compliance, já geriu projetos nos segmentos diversos de serviço, além de TIC e startups, com foco em ações de captação, inovação e mercado para pequenos negócios. Trabalhou também na área de finanças de projeto do Mercosul, na ABDI, e com 10 anos de experiência na área de contabilidade, investimento na Fundação Sistel de Segurança Social. Seguridade Social. Seguridade Social. Boa, é isso. E o Thiago... Foi sintético, né? Foi sintético, economizou nas palavras aqui. Internacionalista. O que é um internacionalista? É o graduado em Relações Internacionais. Boa. Internacionalista. Analista técnico no Sebrae, no DF, com atuação na inovação, startups. Atualmente cursando pós-graduação em transformação digital e liderança. Excelente, obrigado por estarem aqui hoje. Imagina. Fazer a apresentação, né? Porque quem está vendo a gente não conhece muito e é bom a gente conhecer um pouco do background de quem está aqui. Quero dizer que o Sebrae, quando eu conheci o Sebrae, eu estava no ensino médio, indo para a faculdade, e aí tinha o Desafio Sebrae, que era um jogo assim, que eles faziam um ecossistema de compra, e tinha algumas empresas todas no mesmo segmento, e a gente ia competir para poder ganhar, né? Mas no fundo era um jogo, assim, a gente botava informações e tinham vários grupos de várias universidades. E assim, eu não ganhei o desafio, mas foi muito legal, e sabe quando que te aproximou, pica, né? O bichinho pica, você fica assim, caramba, eu preciso entender mais sobre isso. Então, sou fã do Sebrae, sei que o Sebrae faz muitas iniciativas de empreendedorismo. E agora o Sebrae olhando para a startup, como que está sendo isso? Bom, posso começar? Não, primeiro as mulheres, né? Exatamente. Boa, Thiago, é isso. Então, o mundo de startup no Sebrae começou lá atrás, né? Eu, quando estava no início da carreira no Sebrae, tive outros projetos e apareceu a oportunidade de trabalhar com o segmento de TIC. Uhum. E em seguida veio startup, foi quando apareceu, né? E aí a gente estava, pessoas indo para o Vale do Silício, então era um mundo novo para a gente. Isso em que ano? Isso em 2013, por aí, 13, 14. Uhum. E na época eu lembro do consultor nosso, Antônio Ventura, e o João Froz, que foram os precursores. Que estão até hoje aí no ecossistema. Que estão até hoje, mas eles que começaram, né? E a gente começou aquela onda do Sebrae, DF, Sebrae Nacional, a correr para capacitar os consultores, porque aí vieram as startups e o que a gente vai oferecer para elas, né? Uhum. Então, aí iniciou todo esse processo e foi lá nessa época, né? Que era muito incipiente ainda. Uhum. Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. A Brasil Startup, na época, era as TEPs, né? O Sebrae... Estavam começando também, Estavam começando também. O Sebrae ajudou na organização da associação, né? Uhum. E era o Antônio Ventura, o presidente, era as TEPs o nome, depois entrou o Hugo e depois virou Brasil Startups. Uhum. Então, nessa época também, a Cotidiano, a aceleradora, também estava começando, né? Então, Dudu, André Frois, Henrique, Vitinho, essa galera toda estava naquela época. O Wesley também. Wesley, esse nome que eu queria lembrar, Wesley. E foi quando a gente tentou um Empretec na época para startup, mas
o Empretec não estava adaptado naquela época para startup. E hoje está. Hoje tá, graças a Deus. Tá aí. Inclusive, fizemos a primeira turma Isso. agora, né? Do Empretec Startup. Do Empretec Startup, específico para eles. Foi E bem qual que é a bacana. diferença de um Empretec para o Empretec Startup? Bom, a principal diferença é que dentro do Empretec tradicional, ele tem, né, toda a sua adaptabilidade no quesito das características empreendedoras, mas o grande diferencial dentro do contexto do Empretec Startups foi a adequação da linguagem, primordialmente, né? Teve toda uma readequação do processo, se faz em menos dias, ele tem uma pegada muito mais da base tecnológica, né? Então ele tem esse contexto, a possibilidade também de você ter esse contato com os investidores, sabe? Então isso foi o grande virada de chave, né? E também o que a gente quis mostrar é que o seguinte, dentro do contexto, por mais que eu tenha uma startup, eu também por trás sou um empreendedor. Então era exatamente isso, de mostrar como que essas características empreendedoras, dentro do contexto das startups, elas sim precisam ser desenvolvidas. Então, foi dentro desse contexto que surgiu essa toda readequação junto do Sebrae Nacional nas linguagens, nos formatos, nos processos. E até as unidades, né? O Sebrae Nacional também começou a formatar uma unidade de inovação específica para startup. E aí começaram os movimentos de fazer eventos, né? Voltados para startup. Na época, a gente fazia, assim, barzinho, eram os meetups, né, que tinha, então, a gente não tinha um local, assim, específico, inovador, né, então, aproveitava o que a gente tinha, e era, olha, final de semana, evento, a galera colocava a gente para trabalhar, era à noite, evento à noite, final de semana, porque eles vêm com uma pegada diferente, né, enquanto a gente está acostumado, eu sou o mercado tradicional, empresa tradicional. Aí veio aquela pegada totalmente inovadora, startup não se preocupa com os erros, pelo contrário, ele simplesmente quer errar mais rápido, para aprender mais rápido, né? Com as rotas, né? E o mercado tradicional fica, se você errar, você é incompetente, né? E tudo isso foi novidade pra gente também, que não estava acostumado com esse mercado, né? E eles vieram já nos ensinando muito, que é o tal do pivotar, é o tal do não sofrer com os erros, mas sim transformar, fazer aquele desafio uma superação e sair deles, e se transformar realmente. Então, o Sebrae passou por um processo de transformação também. Passou por um processo de transformação também. E como que foi isso dentro do Sebrae? Assim, que vocês assistiram esse processo de transformação de agora pode errar, na verdade, incentivar o erro. Existe isso? Ou não? No mundo das startups. No mundo das startups. Continua lá no mundo das startups. Mas a gente teve que adaptar, por exemplo, oficinas. Precisamos criar palestras, eventos, consultorias. A gente Conteúdos precisou foram adaptar, criados, né? adaptar os conteúdos para aquela nova linguagem, para aquele novo segmento, né? E que o público vinha de uma linguagem muito resolutiva, né? De tudo muito para ontem, vamos pensar assim. E a gente precisava dar essa celeridade também, né? Então, foi uma mudança de pensamento assim, muito grande que internamente se teve que passar. E, claro, você também ter a possibilidade de demonstrar que aquela ideia, primeiramente, a gente tem que adequar para depois, digamos assim, você faz e depois acerta os erros, vamos pensar assim, né? E que todo o potencial de erro era realmente uma oportunidade de novos acertos. Então, foi mais nessa linguagem de adaptação de conteúdos, adaptação de formatos, adaptação de linguagem também, até mesmo a própria comunicação visual teve que também começar a ser diferente. A gente tinha todo um padrão, né? Que tinha que mais ser institucional, vamos pensar e assim, aí né? tivemos que mudar, né? E vocês sentiram dessa mudança que veio pro bem, vocês adaptaram em outras coisas, ou é só num segmento, nos outros... Não, com certeza. A inovação trouxe mudança para todo mundo, né? Hoje, por exemplo, a gente está com um programa, um convênio com a Fibra, o Sebrae, Biotic, com o trabalho da Coti Aceleradora, que está pré-acelerando 33 indústrias. Que é esse trabalho que a gente está vendo no Instagram do pessoal. É trazer inovação para essas empresas tradicionais. Então, agora a gente trabalha o tempo todo nisso. E aí, a indústria, né? Algo bem mais resistente, vamos dizer assim, mas já todo mundo buscando inovação. Então, a inovação veio para todos os segmentos. Às vezes, a questão da
rapidez na mudança do erro, né? Não considerar um erro, mas uma necessidade de mudança, né? Uhum. E as empresas tradicionais ainda continuam, né? Isso é algo que não está Ainda assim... tá no processo, Ainda está né? no processo. Aham. Mas já é um passo muito grande essas empresas tradicionais estarem buscando inovação. Elas estão entendendo que elas precisam entrar um pouco nesse mundo, né? De inovação. E a adaptabilidade das empresas é muito importante justamente porque elas perceberam que a inovação ela tem essa pegada de transversalidade e, ao mesmo tempo, elas perceberam que, cara, se eu não mudo, o meu concorrente muda, entendeu? Então, isso é fundamental para que eles percebam. Então, assim, às vezes, de alguns, como eu também vinha dentro do mercado de varejo, né? Então, posso falar isso também, que dentro da moda, né, quando ainda trabalhava com a moda e outros segmentos, era um pouco disso, sabe? Essa resistência realmente a mudar, sabe? Mas eles perceberam que, às vezes, o cara que estava vendendo mais era porque aquele que se mexeu mais, entendeu? Então, às vezes, eles nos perguntavam assim, poxa, mas por que eu não estou vendendo? Aí, quando você ia fazer uma análise ali junto com o empresário, você percebia exatamente que o processo ainda estava engessado, a inovação não tinha às vezes, nem o conceito de inovação estava muito claro, sabe? Então, foi essa percepção que, ao longo do tempo, essa transversalidade da inovação, ela cada vez mais ficou mais latente. E as pessoas começaram a perceber. E, principalmente, até falando dessa questão da inovação, quando houve a pandemia, principalmente, falando um pouco também ainda do segmento de moda, muitas empresas, elas perceberam assim, gente, peraí, tem que agora vender online. Meu Deus, como vender online? Entendeu? Então, começou esse processo de exatamente a adaptabilidade do formato dos canais de venda. Então, você viu que a inovação, em algum momento, ela ia chegar para as empresas. Então, foi meio que um pouco na dor, vamos pensar assim, né? Alguns empresários falaram isso, mas falaram assim que a cabeça deles parece que evoluiu muito, sabe? Então, isso é fundamental. A própria transformação digital, o Covid realmente trouxe a transformação digital para mais próximo das empresas. O que a gente ia demorar assim, uns 5 anos, talvez ainda, no termo do digital, para melhorar, para aprimorar, todo Acelerou, mundo né? teve que acelerar. E a gente também, como Sebrae, né, nós fizemos um evento online de escola. E aí era um evento gigante, eu não sei se é o Se Liga na Escola, Acho que é o Desafio Liga Jovem. Desafio Liga Jovem. E isso tudo era presencial. E, de repente, na pandemia, Virou a gente online. teve que fazer e foi um sucesso. E a partir daí, hoje, né, a gente consegue trabalhar onde precisa, né? E a nossa loja também, né, do Sebrae, começou a ter muito mais opções de cursos, palestras e oficinas, de cursos e oficinas online também, que antes a gente não tinha tanto. Era muito presencial, né? E o nível de participação aumentou? Que você Muito. sentiu? Eu acho que depois do período da pandemia, aí as pessoas cansaram um pouquinho, né, do online e todo mundo quis ficar perto. Mas e ainda existe essa opção. Então, a opção existe para as duas possibilidades, se criou né? essa multilinguagem, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Percebeu que, né, estava muito tradicional no formato também só presencial, mas também está dando para as pessoas essa questão da autonomia, né? Delas buscarem de forma online, delas realmente se capacitarem no tempo delas, no momento delas, de repente na sua atividade, né? Tá ali durante pegando um ônibus, o empreendedor tá pegando um ônibus ali, tá escutando um podcast de repente, tá vendo uma aula online, sabe? Então, esses formatos de linguagem foi que cada vez mais institucionalmente se percebeu que a gente tem que estar nesse formato também, total. né? Exato. E site, gente? Lembra que as pessoas contratavam consultorias do Sebrae para fazer site? E hoje o Instagram, você nem precisa mais. O Instagram hoje já faz. Claro que você precisa do site. Canvas faz mas lá com você IA. faz. Hoje você tem a oportunidade de, por meio desses canais, Instagram, Facebook, o TikTok, né? Eu não entrei na do TikTok, mas o pessoal consegue vender, né? Tem, né? Tem e consegue crescer, né? Aumentar suas vendas e etc. E se mostrar para o mercado por meio desses canais, que antes a gente praticamente tinha um site para isso, né? Então, esse envolvimento aí nos canais de inovação trouxe tudo isso. Então, eu acho que, né, a pandemia não foi nada legal, mas ela teve também o seu lado positivo, né? Eu fico imaginando, assim, como que deve ser
numa época de informação, que a gente está na época da informação. Você entra no YouTube e você acha o que você quiser. E aí tem o Sebrae, que ajuda na formação de empreendedores, né? Que é o que eu sei do Sebrae, até quero perguntar mais quem é que participa, mas que ajuda na formação de empreendedores e que aí ele tem que se reinventar no meio desse processo e continua relevante, né? Então, como que vocês olham para as empresas tradicionais e conseguem ainda estar relevante nesse mundo onde pode ser informação gratuita, teoricamente? Eu parto do princípio que essa relevância é justamente da necessidade ainda do empresário de ter esse ponto de contato humano, sabe? Então, ali de chegar ali no posto de atendimento, ele trocar uma ideia com os gestores, com os atendentes. Então, isso, de fato, ainda, eles veem essa informação que o Sebrae dá de uma forma muito coerente, muito positiva, né? Então, cada vez mais, a gente faz uma análise de que a nossa relevância é nessa geração de conteúdo, é nesse contato presencial com o empresário, é de demonstrar que a gente está ali para o micro e pequeno negócio. Então, cada vez mais a gente tem demonstrado isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir também nessa onda da adaptabilidade da linguagem, na percepção dos cenários, do que está acontecendo, né? Socialmente, economicamente. Então, cada vez mais, as pessoas percebem que o Sebrae traz esses dados para eles. Então, acho que a nossa relevância vai por aí, de demonstrar de que do segmento, olha, da base de segmento, trabalhar por meio dos projetos setoriais. Então, acho que são esses formatos que cada vez mais a gente demonstra relevância. E ainda tem muita empresa tradicional, né? Então, a gente ainda tem esse mundo de empresa tradicional que quer o presencial mesmo, que não ainda se adaptou a toda essa tecnologia e inovação, e eles precisam. Então, a gente tem a nova geração que está chegando, que está entrando para o mercado de trabalho, que ainda não conhece o Sebrae. E aí a gente tem um campo que nunca acaba, né? Um campo de atuação que nunca se esgota. Se recicla, né? Ele o tempo todo recicla, né? Pô, que maneiro. E quem que vocês consideram que mais procura o Sebrae? Olhar de perfil, persona. De perfil, falando das startups, eu vejo que ainda, pelo menos do pouco que eu já tenho desse contato agora com o mundo das startups, eu ainda vejo que existe ainda uma necessidade de, digamos assim, linguagem, de saber o que é um negócio inovador e ainda o que é realmente, de fato, essa startup, entende? Então, eu percebo que cada vez mais as pessoas chegam lá, porque eu sou uma startup. Aí, quando você está conversando com ela, ela percebe, caramba, eu não sou uma startup. Então, ela tem apenas um produto inovador, mas ela não tem condição de escalonar, de nada. Então, ela não eu acho que essa percepção, assim, de demonstrar realmente a maturidade da startup, o que é uma startup de fato, eu acho que é um trabalho que a gente não pode cansar de fazer. Então, conversando até com o pessoal do Sebrae Nacional, aqui no DF, a gente no Sebrae no DF, eu percebi, falava com eles assim, eu falava, galera, acho que a gente ainda está falando muito lá na frente, mas eu acho que a gente ainda tem um trabalho ali de formiguinha de base ainda para fazer, que é de desconstrução de conceitos ainda. Eu acho que, claro, o mundo das startups, ela tem uma linguagem muito própria, uma linguagem, inclusive, muito com muitos jargões, né? Internacional, né? Internacional. Muito inglês, né? Meu Deus, né? me incomoda esse inglês todo. E aí, às vezes, assim... Assusta, né? Assusta. Quem não sabe. Não sabe. Então, assim, às vezes, até eu falando às vezes, você tem que... Eu, pelo menos, eu tenho tido cuidado de evitar falar certas linguagens para aquele cliente que está ali te procurando, justamente para isso, para não dar essa assustada. Mas, claro, que você tem que mostrar para ele de que isso existe e que para estar dentro desse contexto, você precisa saber. Você vai precisar entender Você vai precisar entender. Exatamente. Vai ter que falar algumas coisas. Vai ter que falar algumas siglas lá, porque na hora que o investidor, você estiver falando com alguma pessoa, vai falar a sigla ABC lá, e você fala assim, tá, o que ele tá falando, né? Então, é interessante isso, mas está sendo muito desafiador e ao mesmo tempo muito prazeroso, sabe? Tá com essa galera. Tá vindo essa nova forma de pensar. Assim. Exato. Então, assim, nas conversas que eu tenho tido até com o pessoal da Cotidiano também, eles têm, inclusive, né, um dicionário lá, startupês, né? Que eu falei para eles, assim, num dos palpites que tivemos, né? Eu já troquei uma bola com o Dudu, eu falei, Dudu, a gente precisa
criar uma capacitação para desmistificar esses termos. Vamos pensar em alguma coisa. Então, acho que é isso. A gente precisa desconstruir a linguagem. Para essa linguagem ela ficar acessível e não espantar as pessoas. Eu confesso que me incomoda, que às vezes eu tô falando com um cara, ele... o networking do cowork... Aí você não entende mais nada que a pessoa tá falando, tudo em inglês. E no fundo, muitas vezes, os termos nem fazem sentido. A pessoa só tá falando inglês Mesmo ali. quem sabe inglês não... Você fala, De tá, mas não é repente, isso que para significa. aquilo não é a tradução, né? Tipo, quem sabe mesmo sabe falar e sabe se Isso, comunicar com tudo, né? E lá no Sebrae Lab, aí até voltando um pouquinho lá desse mundo que a gente iniciou, né? Que nós precisamos nos adaptar. A gente não tinha stand de coworking, né? Que hoje tem acessível. Verdade. E quando em 2018 o Biotic começou e foi a construção do prédio, né? E o Sebrae Lab existe já há 5, 6 anos. Eu estou lá desde o ano passado, de fevereiro de 2023. E aí a gente fez E aí quem aparece lá no Sebrae Lab, muitas vezes não conhecia ainda o Biotic. Né? Todas as oficinas que a gente faz lá, a gente pergunta, a primeira vez você vem aqui e 5, 6 pessoas nunca tinham vindo aqui. Então, né, realmente a gente ainda tem muito a fazer. E o Sebrae Lab é um espaço que traz o cowork, traz espaços disponíveis para eventos e é totalmente gratuito, né? Temos até o estúdio de gravação, muito fera. Já gravei lá também. Então, que é importante frisar que quem frequenta e quem vai frequentar o Sebrae Lab tem disponível o espaço totalmente gratuito. O cowork você pode passar de 8h30 às 17h30. Você tem internet gratuita, você tem uma copa compartilhada que você pode esquentar sua comida, pedir comida, né? Eu acho muito legal. Um espaço muito fera. Eu já trabalhei de lá algumas vezes e sempre esbarro com alguém interessante. Sim. Eu acho que esse é além de tudo, né? Além de ser um ambiente descolado, as pessoas que estão lá são pessoas muito boas das suas áreas, né? Sim. Isso. E quem chega, às vezes, pedindo um atendimento tradicional, a gente encaminha para as agências da Zanorte, ou do CIA, ou de Taguatinga, de acordo com o que esteja mais próximo. Mas a gente tem tido o costume de sempre... quem chega, mesmo perdido, a gente apresenta o ambiente, mostra a disponibilidade do espaço, já inclui no grupo do WhatsApp, do Sebrae Lab, para ficar sabendo dos eventos. É lá que a gente divulga, né? Além do Instagram do Sebrae DF, nesse grupo a gente divulga todos os nossos eventos e de parceiros também, né? Eu faço parte. Eu acompanho por lá. E aí, sempre quem chega, a gente, tem que entrar no nosso grupo para você saber. Você vai abrir algo tradicional? Ok, você vai ter as informações pertinentes nas agências do Sebrae, mas saiba que aqui a gente tem eventos ocorrendo que você pode participar para você conhecer a inovação de perto, né? Total. E aí a gente tem alguns eventos quando eu cheguei, de calendário, o Lab Day, que é um evento que a gente traz isso, traz empresas tradicionais para conhecer a inovação, as soluções das startups. Então, o Lab Day ele acontece toda última terça-feira de cada mês, aliado a um projeto lá do CIA, né? Do Sebrae CIA, que aí a gente tem os projetos de turismo, energia solar, beleza, startup, gastronomia, casa e construção, movelaria, né? Então, hoje nós temos esses projetos específicos e cada tema muda de acordo com esses projetos. Aí nós trazemos turismo. Esse mesmo tema vai ser de turismo, nós trazemos as gestoras, trazem as empresas tradicionais de turismo e nós escolhemos startups que tenham soluções para essas empresas, para o turismo, e a gente disponibiliza um balcão com o logo de cada um e eles fazem a exposição nesse dia. Então, o evento começa às 6h, até 7h30 é entrega de conteúdo, depois é coquetel network. Então, você pode ter tudo isso toda última terça-feira de cada mês gratuito e um tema a cada mês diferenciado, que é mais legal, né? Então, a gente dá a oportunidade para as startups, para que elas exponham a sua solução e conheçam o próprio ecossistema. Porque aí lá tá Brasil Startup, tá Coty, tá o pessoal de TIC, né? Techsoft, a gente tem A Hardware Brasil tá lá também agora, né? O Inova TI, que é um projeto... Eu já te falo desse. É um projeto
do Sinfol e Biotic. Uhum. Então, TIC está forte, lá também, é claro, né? É. Tem que Parque estar o parque tecnológico, tecnológico. Então, TIC está forte. E esse ano passado, a gente criou alguns outros eventos, como Café com Negócio e Conexões. Uhum. Ontem, o José, que faz a nossa reportagem, lembrou que fizemos 1 ano ontem de Café com Negócios. Aham. Então, em agosto do ano passado, nós iniciamos que era um momento para trazer o ecossistema, para trazer os representantes, os principais atores do ecossistema, para que a gente tivesse todo esse encontro mensal e que a gente planejasse ações voltadas para o ecossistema, para o benefício. Uhum. Ali é um momento que é onde a gente fala que o ecossistema tem que, né? Ali naquele local desse evento é onde a gente tem que deixar o que cada um faz de melhor, e eles fazem muito bem. Uhum. Todo mundo trabalha muito bem separado, mas naquele momento ali, a gente precisa unir todos para quê? Para pensar em planos, estratégias em benefício das startups, das empresas de TIC, das indústrias, Da da comunidade em geral. Aham. Então, é um momento que a gente se reúne para isso. E ali a gente traz experiências de outros parques, traz capacitação, e às vezes a gente abre para o público e às vezes fecha só com os representantes do ecossistema. Então, Aham. ele acontece toda primeira quinta-feira de cada mês. Que maneiro. né? Tá, calma aí. A gente falou de um monte de coisa aqui. Eu quero entender um pouco melhor essas coisas que a gente falou. Vamos lá. Eu sou um startupeiro. Uhum. Quero me conectar com o Sebrae. Como que eu faço? Vamos lá. Então, como tem um projeto de startups, então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que cheguei lá e sou uma startup e fui numa agência de atendimento, ele tem aquele primeiro atendimento inicial para entender o que é a demanda dele e dali ele já sai com um direcionamento, por exemplo, assim. O atendente vai falar, opa, eu sei que dentro do Sebrae DF tem um projeto de startup que quem cuida tá lá o Thiago e na parte de tecnologia da inovação, Cláudia. Uhum. Então, ali já tem essas conexões que ele já entra em contato com, olha, vim aqui, teve um atendimento que é de startup, estou te passando contato, aí começa esse relacionamento, né? Então, Para quem tá querendo mais assim, ó, quero ter um primeiro contato, mas eu não Isso. quero entrar ainda, né? Exato, eu quero entender mais entender como mais o que é esse Aham. universo. Ou que já tem uma startup também, mas que não tinha esse contato muito próximo com o Sebrae. Então, Então por a pessoa exemplo, não necessariamente precisa ter uma startup para começar um relacionamento. Não, de jeito de nenhum. Sou jeito curioso do ecossistema de startup. pode estar lá. Vai pode estar entrar lá. participando Exato. dessas... Aham. Só que aí, claro, quando você começa a criar, digamos assim, pô, Thiago, preciso criar, sei lá, a identidade visual da minha startup. Não tenho. Aí, claro, aí já começa um relacionamento mais, digamos, pessoa jurídica, sabe? Sebrae com a pessoa jurídica dele. Então, nesses primeiros momentos que ela está pegando essa capacitação, essa informação, é pessoa física mesmo. Ele pode procurar no site, pode participar dos eventos de forma gratuita, pode estar participando de outros eventos promovidos pelos Se inserir na parceiros. comunidade, né? Se inserir na comunidade. Eu acho que é isso. O senso de comunidade dentro das startups é fundamental. Precisa ter essa conexão. Eu acho que essa conexão é exatamente onde te leva adiante. É exatamente nesse sentido de escala. Então, por exemplo, cheguei lá, Claudinha, preciso do contato, quem é que trabalha com essa parte de inteligência artificial, que é, né, o novo, Tá um boom novo agora. boom agora, né? Então, de repente, assim, não, Claudinha, peraí, ó, eu tenho esse contato aqui, faz contato com ele, fala que eu que te indiquei, sabe? Então, é essa troca que é muito rica. Ah, sim. Você abre uma porta Você que o cara vai sozinho abrindo. ali. Exato, eu não acho que é isso. Eu acho que só. E ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar pro empresário, né, pro startupeiro que tá chegando ali, de que ele tem esse apoio, sabe? Então, esse apoio é por meio dessa inserção nos grupos de WhatsApp. Eu tenho o costume nos meus atendimentos, eu tenho criado um formato assim. Logo depois que a pessoa é atendida por mim, eu crio um e-mail com tudo aquilo que eu acho que é interessante daquela conversa que a gente teve para ele ir lá se inserir. Incrível esse sabe? feedback. Eu acho que é interessante esse formato. Então, cada vez mais, junto com o próprio Sebrae Nacional, que se criou, né, uma identidade visual do que é o Sebrae Startups, então é isso, nesse momento que a gente fala, olha, se conecta ali, faz isso, procura essa pessoa, e eu acho que é isso, é a gente dar os primeiros passos
para então depois essa jornada realmente do empresário, ele, claro, ter o apoio do Sebrae em todos os estágios, mas depois ele perceber que, cara, não, beleza, é o reconhecimento, o Sebrae me ajudou, eu fui lá e hoje eu tô aqui. É isso. Existe alguma trilha, assim, eu me inscrevo, e aí tantas vezes por semana eu vou lá no Sebrae e aí tem alguma coisa específica para quem tá lá dentro, tipo uma incubação, alguma coisa assim? Especificamente nesse ano, quando eu assumi o projeto das startups, ainda não existia esse desenho. Então, esse desenho, ele está sendo um processo, justamente para entender qual é o nível de maturidade das empresas que está sendo, digamos assim, orbitando ali com o Sebrae, para que a gente, ano que vem, a gente consiga realmente se criar esse modelo. Olha o spoiler, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que era mais uma ambientação realmente do que a gente tem a oferecer, para então, ano que vem, a gente, poxa, olha, isso aqui foi um bom acerto, isso aqui não foi. O Empretec Startup mesmo, para mim, foi uma honra ter conseguido fazer ele. Foi muito positivo. Depois dali, a gente teve um reconhecimento das pessoas falando assim, cara, eu sou formado pelo Empretec Startup, sabe? Então, isso para mim me enche de orgulho, sabe? Sim. Então, assim, é fundamental esses feedbacks. E para quem chega lá, que quer apenas, que tem uma ideia, que quer entrar nesse mundo de empreendedorismo, a gente criou também lá no Lab a Trilha do Empreendedor Inovador. Então, são oficinas mensais na qual a gente coloca temas diversos. A gente começou com como ter uma ideia, descobrir o seu negócio, finanças, área de finanças. Mês que vem, comportamental. Né? Mês que vem a gente vai ter sobre acessibilidade, se sua empresa está pronta para clientes que precisam de acessibilidade, né? Eu fiz um lá de metodologia ágil, foi com o Sinfore e o Sebrae junto. Que é mais até, né, aplicado na prática. E aí é uma parceria que eu estou fazendo também com os próprios empresários do DF. Às vezes ele não é credenciado no Sebrae para a gente pagar uma capacitação, que ele faça uma capacitação para a gente. E aí a gente faz parceria, a gente divulga o logo e a empresa e a pessoa, e aí ela traz o know-how dela, né, como contrapartida. E aí os dois saem ganhando. Excelente. E aí você começa a mostrar ao empresário do DF que tem know-how, que já sabe palestrar, que já tem algo para oferecer, né, nesse sentido, e a gente traz o público para ele. Então, essa trilha do empreendedor inovador tem pelo menos uma oficina por mês e a gente já encaminha as pessoas para ela. Nessa trilha está a oficina de pitch, que é o palpite. Então, eu já estava com a ideia, a gente precisa fazer uma oficina de pitch, porque o BRB Lab também tem, quinzenalmente, uma apresentação, como eles têm fundo, né, para startup, eles têm uma apresentação que eles chamam investidores e chamam essas startups para fazem, né, o seu pitch. E aí, conversando com a Grazi... É uma oportunidade ali, né? Conversando com a Grazi, eu falei, bom... Aí ela me falou, olha, ainda chega muita startup despreparada, né? Então, pronto, casou um trabalho, mais uma vez, em parceria com o ecossistema, né? A gente faz o pitch, a Coty já tinha o produto Palpite, que estava adormecido, e eu falei com o Frois, vamos levantar então isso aí, vamos. E aí o Dudu tá à frente com a Isabela, né? Eu já fiz lá também. Então, você já contribuiu com a gente também. Então, a gente traz alguns investidores, assim, para dar o toque só. Ali não vai acontecer de fato. Ali né? Vamos aprender. É o warm-up, né? O aquecimento. É o momento de errar. E aí a gente está trazendo, acaba que a gente está trazendo também empresas tradicionais que estão indo lá e falando, não, eu vou aprender a forma de vender a minha empresa, né? Em 5 minutos, se eu só tenho a oportunidade de falar em 5 minutos para alguém, em 3 minutos, eles vão aprender. Então, eles estão, assim, realmente fascinados. Então, não são todos que fazem o seu pitch naquele momento. Mas quem vai para aprender já vê o que está sendo corrigido nos outros pitches. E aí, quando vai lá para o BRB Lab para talvez tentar conseguir de Vera, né? Vai na Vera agora. Agora é na verdade. Aí, eles estão mais bem preparados. Então, essa casadinha que o ecossistema
faz em termos de saber trabalhar em parceria é muito bom, porque quem ganha é o nosso empreendedor. Então, por exemplo, uma vez chegou um cliente, ele achando que ele era já uma startup, eu quero falar com o gestor de startup, eu quero contratar uma consultoria para isso, para aquilo outro, e ele nem tinha CNPJ ainda também, né? Porque a gente só consegue subsidiar uma consultoria para o empreendedor se ele tiver o CNPJ. Que hoje em dia, 48 horas você abre, né, o Sim. CNPJ. Mas ele ainda estava muito imaturo, só que ele estava empolgado com a ideia e achando que já era, né? Então, conversamos. E aí eu falei, não é o momento ainda de ir conversar com o Thiago como projeto. Então, você vai começar a participar dessa trilha que a gente tem aqui. Você começar a frequentar o Sebrae Lab com essas capacitações que a gente já tem, porque aí você vai amadurecer a sua ideia, vai verificar realmente em que ponto você está. Mas eu quero acelerar. Você sabe o que é acelerar? Quer dizer, a pessoa está perdida. É o conceito, né? Mais uma vez o conceito. Você tem a aceleradora aqui, a gente tem a Coty Aceleradora, que faz parceria com a gente, está aqui no Biotic, mas ainda não é o seu momento. Não é o seu momento. Frente já. Vamos te preparar? Você se dá essa oportunidade da gente te preparar para você chegar no estágio, aí quando você tiver CNPJ, aí você vai pegar uma consultoria no projeto do Thiago, eu vou te apresentar para a Coty. Aí você vai ter o que realmente oferecer, mas algo mais já padronizado, né? Já chega mais certo, né? Para se envolver ali dentro, né? Então, essa trilha do empreendedor inovador está sendo também super legal, que a gente também começou esse ano, em janeiro, e a gente já tem temas já para o ano que vem todo, praticamente, de pessoas que procuram. Cláudia, a palestrante tal veio aqui, fez uma oficina, você tem oportunidade? Aí eu vou ver o que ela faz, vou fazer, né, uma certa curadoria para... E aí, todo mundo sai ganhando. Né? Isso. Eu acho que uma das grandes vantagens que eu vejo do Sebrae, assim, eu vejo várias, mas uma das maiores é o ecossistema. Assim, o Sebrae realmente consegue puxar, quando pediu para fazer o evento lá de metodologia ágil. Eu cheguei e estava cheio. Né? Era um evento com a sala cheia, e para encher de empreendedor que está com vontade de fazer, não é uma coisa simples, trivial. É algo que são anos, né, de construção de nome, de respeito e de... E pegando esse gancho que você falou, eu acho que é o seguinte, a gente tem cada vez mais se apropriado, inclusive, do que o próprio Sebrae Nacional tem pensado né, desse contexto de startup, inovação, e demonstrando para as pessoas que existem oportunidades delas poderem desenvolver, como, por exemplo... Esse ano é a primeira vez que nós estamos fazendo, junto com o Sebrae Nacional, o ciclo do Capital Empreendedor. O Capital Empreendedor, ele é uma preparação do empreendedor para que acesse o mercado de investimentos em startups. Então, a gente começou ali com 30 empresas, né, que estão ali, mas que só vão passar para a fase das mentorias para chegar na rodada de investimento 10 empresas. Então, assim, é interessante isso porque você vai mostrando para o empresário, né, para o startupeiro ali, vamos pensar, o que é que ele precisa adequar de rota, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, também, junto como... não é o que a gente tem comentado sobre a questão de economias portadoras de futuro, a gente tem mostrado, por exemplo, com a bioeconomia, que é o programa do Inova Biomas, que a partir do Inova Amazônia, dentro do DF, nós estamos agora rodando o Inova Cerrado. Então, o Inova Cerrado é demonstrar a bioeconomia do Cerrado e que ela pode ser desenvolvida num formato. Por exemplo, assim, digamos que você tem uma ideia de... Um dia você, sei lá, estava no parque ali, olhou aquele tanto de IP lá florido e aquele tanto de resíduo ali do IP. E você falou assim, cara, por que eu não posso fazer, de repente, um shampoo do resíduo do IP? Entendeu? Então, essa é uma ideia que a gente quer acelerar, de repente, sabe? No sentido. E falando do Inova Cerrado, ele é um programa que está acontecendo e que, inclusive, ele vai ser premiado para as ideias. Né? Então, assim, o terceiro lugar leva 5 mil reais ali, o segundo 10 mil e o terceiro 15 mil. Então, assim, inclusive, já fazendo um convite aqui, nos dias 22 e 23 de agosto agora, nós teremos o Ideaton
do Inova Cerrado. Então, assim, se você tem uma ideia dentro desse contexto do Cerrado, cara, é o teu momento. Bora lá, bora participar, bota a ideia para jogo mesmo, que a gente quer, é isso, sabe? Em vários momentos. É o cara que está começando, é o cara que já está escalando e a gente quer esse acompanhamento contínuo. Quer impulsionar a galera unindo o ecossistema total, né? Do ecossistema Inclusive, total. bioma, né? Bioma, exatamente. E também é bacana, por exemplo, já na próxima semana acontece, inclusive, o maior evento considerado, um dos maiores eventos de ecossistema de startup, que é o Startup Summit, que é capitaneado lá pelo Sebrae Santa Catarina, né, junto com o Sebrae Nacional, e tem demonstrado exatamente essa força, essa pujança das startups, sabe? Esse é o que vai acontecer semana que vem? Esse é o que vai acontecer. Florianópolis, semana que vem, exatamente. né? E aí, dentro desse contexto do Startup Summit, teve uma remodelagem do prêmio, antigamente, que era o Sebrae Lacabos, que hoje tem o quê? Um prêmio Sebrae Startups. Então, ali, ó, só para você ter ideia, foram primeiramente selecionadas 1.000 startups do Brasil, a nível nacional. Né? Então, depois, ele teve o top 100, o top 30 e vai ter agora a divulgação da melhor startup lá no Startup Summit. Então, só para você ter uma ideia, dentro do contexto do DF, classificadas dentro do top 1.000, nós tivemos 17 do Distrito Federal. Caraca. Então, a gente está levando 2 grupos, inclusive, né? Tanto de um grupo geral para conhecer o evento, mas também estamos dando apoio a essas empresas que estão nesse top, né? Top 1.000. Que o lá Guerra daqui está indo. Eu não sei se é com vocês que ele está indo? Sim, exatamente. Então, pronto. Está indo com a gente. Ele faz aqui um programa, o programa dele chama do Pitch ao Pix. Ah, legal. Que ele conta como que faz captação, conversa com investidores, essas coisas. Mas então, que legal, então com vocês que ele está indo. Está indo com a gente. E dentro desse contexto também, logo depois do top 1.000, né, foi passando, então a gente tem inclusive uma empresa startup que ficou entre o top 30 daqui do DF. Então, quem que é? É a SolarBot. Que maneiro. Né? Então, é muito legal isso. Então, agora, no final ali, no próximo final de semana, né? Na próxima semana, vai ter, então, um anúncio do quem realmente é a top 1. Entendeu? Então, é muito legal esses formatos que a gente vai se aproximando junto, né, do nacional e também criando nossos formatos, lógico, né? Que a gente tem essa possibilidade também. Mas é demonstrar de que, olha, existe sim possibilidade. Então, existe possibilidade para todos os níveis de maturidade. E para essas missões é importante frisar que o Sebrae tem um subsídio, né, de 70% uma missão nacional. E o empresário vai pagar só 30% do pacote dele. Claro, com o CNPJ, né? É feita uma curadoria das inscrições também, mas é o Sebrae ajudando de forma financeira também, querendo ou não, né? Ao invés dele pagar um pacote de 100%, ele vai estar pagando 30% do pacote ainda dividido. Então, dá acesso à pessoa que está começando. Passagem, hospedagem, inscrição do evento. E, inclusive, vai ter a internacional também, né? Que é a Web Summit Portugal. Eu levei uma equipe ano passado, um grupo de empresários. Esse ano também já está sendo feito. As inscrições estão abertas, a gente já divulgou nos grupos, nesses grupos do WhatsApp. E aí, a internacional, o Sebrae banca 50%, subsidia 50% e o empresário 50%. Então, caramba, então calma aí. É uma oportunidade. Sou empresário, quero me conectar ao ecossistema do Sebrae. Então, fundamental eu estar no grupo, né? Sim. Porque lá onde eu vejo onde tudo. vai rolar a informação, né? Que está acontecendo é um canal a de comunicação, né? Que a gente se apropriou exatamente assim. Exatamente falando dos grupos também, acho que é interessante, foi nessa virada também da pandemia. Então, a gente tinha muito aquele formato muito tradicional. De e-mail, né? Ia mandava por ali. E aí, lá na pandemia, foi que se começou a criar esses grupos setoriais, né? Então, tinha dias que a gente, ainda quando tinha aquele limite, né? De número de pessoas dentro do grupo, então você ficava com uns 10 grupos praticamente. Então, essa gestão cada vez mais ela foi melhorando. E realmente eu falo, gente, fica ligado no grupo. Fica ligado no grupo. Fica ligado no grupo. E a gente deixa sempre, né, com realmente a parte de informação. O grupo, tem que ir lá pra Claudinha pode falar melhor como que acessa esses grupos. A gente, quando a pessoa chega lá no Sebrae, no Sebrae Lab, eu já pergunto, você já está no nosso grupo de WhatsApp? Né? E os meninos também fazem isso para o pessoal que frequenta o cowork. E todo mundo que frequenta os eventos, a gente
faz uma Bota o QR abertura Code. e põe o QR Code e já fala. Acessa o grupo, entra no grupo para você Aham. ter todas as informações. Então, hoje a gente está com 2 grupos, Sebrae Lab DF 1 e 2, e a gente está com, tipo, 500 em um, 300 e tantas pessoas em outro. Uhum. Então, fora os outros grupos que já existiam, de missão, por exemplo, quando a gente faz uma missão, a gente faz o grupo. Aham. Então, a gente está com mais ou menos uns 1.000 pessoas em todos esses grupos que a gente manda informação. Tem o canal do Instagram do Sebrae DF, que também lá a gente divulga, né? Uhum. Então, a gente Já sempre pode seguir está o Instagram, dando então. Sim. a oportunidade para as pessoas acessarem o grupo para ter essas informações. Uhum. Essa capacitação que você fez junto com o Sinfol e Nova TI, Uhum. fora a trilha, já é outra parceria que a gente também faz com parceiros, e aí a gente divulga também nas nossas redes e Uhum. também nesses grupos, e fazemos parceria também de realização. Sim. Então, os hackathons, por exemplo, que a Inova TI está proporcionando junto com a gente, Aham. é justamente uma parceria do Inova TI com o Sinfó, com o Biotic. Então, o professor Santana, que é de TIC, traz os alunos da Católica, UNB, para participar desses hackathons. Uhum. Então, está sendo assim, cada mês, acho que já é a 5ª edição que a gente vai estar fazendo o hackathon, que também faz parte de um desses eventos que a gente faz parceria com o ecossistema. E E que dá oportunidade gratuitamente para todos. Tudo isso gratuito, né? Tudo Cris? gratuito. E pra Caraca. você ter ideia, a parte da parceria é tão forte que também até a Claudinha foi uma das nossas estrelas dos vídeos que fizemos, inclusive falando justamente naquela questão do conceito, voltando naquela parte do conceito. Esse ano, junto com o BRB, né, o pessoal da Brasil BRB Lab. Startups, a gente fez uma série de vídeos, de 4 videozinhos, onde a gente denominou depois ele do workshop Start Play, que é exatamente isso. Como que eu começo? Entendeu? Então, Pra a gente quem tá foi exatamente nesse demonstrando momento. o que é o conceito de uma startup, o que é o conceito de um fundo de investimento que foi falado, do que é um acesso a recursos econômicos, né, e não econômicos. Então, acho que foi uma série de vídeos bem bacana que a gente está também desdobrando em outras coisas. Uhum, entregando para o pessoal. Entregando E a gente pro fala aqui de startupeiro, mas e se eu sou um empresário tradicional? Cabe para mim também estar nesses programas? Esse é o futuro? Ou existe um programa diferenciado para o startupeiro tradicional? Como é que vocês veem? Para o startupeiro tradicional? Desculpa. A empresa A empresa tradicional. Empreendedor tradicional. Então, a gente vem trazendo esse convênio do Sebrae com o Biotic e Fibra, né, Uhum. pelo Hub da Indústria, é uma prova disso. A gente está com a Coty, está acelerando 33 empresas, indústrias, levando inovação para elas. Uhum. Um dos fatores. Nos eventos do Lab Day, as empresas também são tradicionais dos projetos, e a gente está trazendo as startups com soluções voltadas para eles. Então, a todo momento, a gente está trabalhando trazer as empresas tradicionais para o mundo da inovação. E dentro desse contexto também tem a perspectiva do seguinte: os grupos, ele não é exclusivo só para, né, todo mundo que queira realmente estar orbitando ali nessa questão de, cara, inovação. De repente, assim, eu sou vamos pensar, eu sou uma empresa ali sou uma indústria. Só que eu comecei a perceber que aquela parte de inovação está começando a me interessar. Então, é aquele momento que você começa ali, não, peraí, vou lá saber o que é um pitch. Pô, vou lá saber o que é uma rodada de investimento. Pô, vou ali saber o que é que estão falando tanto daquelas linguagens lá que eu não estou entendendo, sabe? Então, acho que é isso. Esse formato de comunidade é muito forte, sabe? E não tem como negar, gente. As startups, elas se desenvolvem justamente por essas conexões. Eu vejo isso muito claro, sabe? Eu que era uma pessoa que vinha muito, né, falando do varejo mesmo, e fiz essa virada de chave dentro ali do Sebrae, institucionalmente. Eu percebi muito isso, sabe? De que as pessoas, elas se conversam, né? A gente até brinca, né, Claudinha? A Claudinha comentando ontem, assim, que ontem a gente estava num evento, só muda o local, mas são, né, as pessoas. Sim, Então, acho que são isso. Eu acho que é esse fortalecimento de reconhecer quem são essas pessoas e se aproximar delas, sabe? Eu acho que é fundamental a integração, essa né? integração, exatamente. Uhum. E tem algum caso que foi marcante para cada um de vocês, assim,
pô, essa pessoa começou assim, desenvolveu, e aí ela chegou nessa conclusão ou desenvolveu algo assim específico dentro desses programas do Sebrae? Não precisa ser o melhor, não só um dos casos. Um dos casos que, assim, mais recentes é que eu tive um feedback, principalmente desse capital empreendedor, que uma startup falou bem assim, olha, existia uma startup antes do capital empreendedor e uma nova startup depois do capital empreendedor. Então, assim, mudou a concepção da pessoa. Isso ele falou. Ele falou, ele registrou, né, lá no grupo de WhatsApp, desculpa, perdão, no grupo do chat, né, que acontece lá no Teams, lá as reuniões, e aí ele escreveu lá, e aquilo ali para mim me marcou, sabe? Então eu falei assim, cara, o pouco que eu estou no sentido, para mim já é muito motivo de orgulho, exato. E a gente encontra muita gente que, de alguma forma, teve contato com o Sebrae no passado e que fez a diferença e que hoje... a gente teve o caso da Uda, que ela é escritora e tem uma editora. E ela fez um depoimento, acho que lá no... Saiu esses dias. Né? Esses dias lá no Sebrae, em algum canal. Tá no Instagram, Instagram. E é uma pessoa que teve lá atrás o apoio do Sebrae em algum momento e que continua tendo. Hoje ela frequenta o Sebrae Lab, está lá em todos os eventos, frequenta eventos como Inova, como expositor e tal, e mostra sempre a importância que o Sebrae teve na vida dela, na carreira dela como empreendedora. E como ela... Temos vários. Não vou conseguir falar quem, sim. porque são vários só, que aí o pessoal chega e fala, nossa, como vocês mudaram a vida da gente, como, de alguma forma, um simples toquezinho, uma oficina que ele participou gratuitamente, fez... O desafio Sebrae que eu mudar participei. Mudar a chave, né? Mudar a mentalidade, ver que ele tinha que mudar o rumo, que ele tinha que inovar em alguma coisa. Então, essas capacitações, essas oficinas, esses eventos que a gente faz, totalmente gratuito, é a oportunidade que eles têm para esse crescimento. A gente vai ter agora aí, vou fazer o spoiler, né? Dia 29 de agosto, a gente vai ter a segunda-feira de tecnologia e inovação com a 4ª edição do Open Connection, que aí já foi outra parceria. Ano passado, eu comecei com a 1ª edição. E o Open Connection, que é o projeto da Inova TI, com o Djalma, que é parceirão também lá desde daquela década. Desde aquele iniciozinho que a gente falou. Desde aquele iniciozinho que Djalma, Marco Túlio, Christian, Santana, Renato, muita gente que fazia parte desse mundo de TIC e que continua aí, que está fazendo história, até pelo Parque Tecnológico. Hoje é um sonho que está se realizando em função de 20 anos atrás que essa galera tá lutando, né? Na época, Ricardo Caldas, hoje o Carlos Jacobino. Então, a 2ª edição dessa feira vai ser dia 29/8, e além da parceria já com a Inova TI, a gente vai ter o Hub da Indústria. Então, é um dia que a gente vai ter vários expositores que tenham produtos com base tecnológica, mas a gente inseriu agora também algumas indústrias para ter esses balcões de exposição. Então, a gente vai ter o dia de exposição, a gente vai ter palestra, vai ter painéis, tudo voltado com temas da inovação. Então, de 8h30 às 18h, você só tem essa conteúdo imersão, né? E uma imersão totalmente gratuita para você também começar a conhecer ou aperfeiçoar lá no Sebrae Lab. Lá no Sebrae Lab. 29/8. E o que nós criamos também em contato com a Uda é que ela falou, Cláudia, a gente tem vários escritores, empresários, empreendedores que também são escritores. Aí eu, vamos então inserir esse pessoal. Aí fizemos uma chamada para que eles tenham a oportunidade de ter um momento de autógrafo. Que legal. Por quê? Se eu for fazer só um momento de autógrafo para escritor, talvez não dê público. Só que aí lá vai ter expositor, vai ter painel, vai ter inclusive a final do hackathon do Inova TI que está rolando. Vai rolar antes e lá a gente vai fazer só a premiação nesse dia. Que maneiro. Então, lá vai estar o dia com informação, com gente fazendo network, e a gente vai expor os escritores empresários do DF também, os que, né, fizeram
preencheram a inscrição, que a gente também já divulgou. Então, entendeu que a todo momento a gente está fazendo isso? Então, não vamos é só empresário? Não, ele é empresário, mas ele também é escritor. Então, vamos mostrar, porque talvez ninguém conheça ele ainda, né? Não se enxerga, né, ali nesse não momento. se enxerga, então vamos projetar essa galera? Então, entendeu que essa parceria, aí vem um evento, Cláudio, eu vou fazer um evento disso. Não, olha, conecta com fulano, Beltrano, e a gente vai fazendo. E esse mundo, aí quando eu entrei no Sebrae, que a gente tinha só eventos tradicionais, que a gente tinha que pagar palestrante para fazer os eventos, com o mundo startup acabou isso, porque eles sabem fazer a parceria. É importante ele estar se projetando naquele momento, não, mesmo que não esteja envolvido recurso. Sim, total. Nesse momento, entendeu? Então, isso aí, acho que foi outro aprendizado que as startups trouxeram para a gente, nesse sentido de fazer evento que, de repente, você consegue muitos palestrantes que não estão interessados naquele momento no dinheiro, eles precisam se projetar. Sim. E da economia local, né? Que é o que e vocês... gera a economia de uma forma que a gente possa expor eles para o próprio DF, né? Que às vezes eles estão escondidos. Então, e lota, né? é muito Você vai legal. lá, tá sempre É cheio. muito legal. o evento esse é maneiro. trabalho, assim, dessa parceria. Fazer essas conexões é muito legal, porque aí você já fica craque, né? Você já não, você vai consegue... conectar com fulano, Beltrano, ó, o Sinfó... Ou agora é aquele momento assim, ó, agora com o Sebrae não, mas aqui vai por aqui, depois você volta, sabe? Então, acho que essa... Então, a gente vira meio que estrategistas, né? Falando em Olimpíada, né? A gente fica aquela coisa meio assim. E eu acho legal também, é interessante nesse sentido, que pelo menos as startups me ensinaram exatamente isso, né? Falando um pouco mais também da questão tradicional, é de que o empresário, ele tem que estar disposto a desconstruir. E ele tem que estar disposto a dizer que nada sei. Sabe? Eu acho que fica exatamente isso, sabe? Eu sou ego, sou muito bom e tá. Não, às vezes você tem que parar e desconstruir um pouco, falar assim, cara, desce um pouquinho, a pessoa te falou aquilo ali e ela tá te falando por conta disso. Então, você absorve, né? Absorve aquilo ali e fala, caralho, realmente ele tem razão. Sabe? Eu acho que, assim, as startups me ensinaram a exatamente não ser dono da verdade. Sabe? Eu acho que aquele fato, assim, e cada vez mais desaprender, reaprender e aprender de novo, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Tá aberto pro aprendizado. Tá aberto pro aprendizado, exatamente. Caraca, que incrível. Realmente, assim, só de ouvir vocês falando com essa energia, com essa vontade, dá pra entender o resultado, dá pra entender por que é como é, porque são pessoas apaixonadas, fazendo porque gostam, né? E realmente envolvem a comunidade para acontecer isso que me chama mais atenção de fora, né? Assim, eu tô dentro e fora ao mesmo tempo, né? Tô sempre indo nos eventos, mas não como participante e vendo acontecer e como lá tá sendo o espaço. Vocês fizeram o Sebrae Lab que, pô, assim, pelo menos para mim, a minha referência foi o Sebrae Lab, que tudo começou a ter uma cadência de sempre estar acontecendo, né? E para fortalecer o ecossistema, né? E só para fechar essa questão do ecossistema, ontem nós tivemos um evento lá na Torre Digital, eu vou colar aqui, que foi o seminário para o fortalecimento da tecnologia da informação do DF, e foi o lançamento do grupo Fortalecimento de TI do DF, que é o GForte. Esse grupo, ele está composto, e aí volta lá no passado também, que era o grupo que já pediu o parque tecnológico, né, para o governo. E aí tivemos apenas algumas adesões. E aí, então, olha só, esse GForte é composto pela CESPRO, a BIPT, Sinfor, Brasil Startup, que aí não é só TIC. Brasil Startup, Sindsei, Multiplicidades, TechSoft e o Instituto Iluminante. Então, e com o apoio do governo local, né? Do governo local, que está fazendo um excelente trabalho, né? Na pessoa do secretário Léo Reisman. Secretário de Tecnologia e Inovação DF, né? E aí, eu ontem, nesse evento, vendo, né, fazendo uma retrospectiva da minha cabeça, quando a gente começou, que eu tinha lá só o projeto de TIC, né? E esse pessoal já estava aqui, já estava lá atrás trabalhando por esse objetivo do Parque Tecnológico, né? Legal. E agora a realização, a consolidação da realização de algo que foi plantado lá atrás, né? E aí estava toda essa galera, de Djalma, Ricardo Caldas e Marco Túlio, Christian, e continuam aí, né? Agora com
só a mudança do presidente do Sinfoc, agora é o Carlos Jacobino, mas Ricardo Caldas plantou lá atrás. Uhum. E estava lá também ontem, feliz, vendo Quando um tudo era fruto mato. né? de algo que ele plantou lá atrás, essa galera toda plantou lá atrás. Né? Então, é muito bom ver todo mundo junto agora, que isso é o fortalecimento do ecossistema. Uhum. E aí junta TIC, junta Multiplicidade, startup, junta Iluminante, para estar representando todo mundo, né? Uhum. De certa forma, representando os vários segmentos que a gente tem no ecossistema. Então, assim, eu fiquei assim, muito feliz com esse resultado, porque antes de eu entrar com esse projeto TIC lá em 2013, essa galera já estava lutando por esse parque tecnológico. Já queria, né, que Brasília Entendeu? Já há despontasse. 20 anos atrás. É. Então, entrou o governo, passou o governo e eles estavam lá lutando. E agora é a realização disso, né? Uhum. Claro, agora vai começar todo uma Uma agenda, né? Que deu... seleção. Não, e para a própria construção do parque tecnológico, Uhum. né? E E a gente anunciou, ali é não foi só essa uma semana? parte. A gente ali é só uma parte, né? Aham. Tem aquele quadradão todo lá Para ser para ocupado, ser né? ocupado. Você vê a maquete ali, você fica assim, Sim, a olha, isso maquete aqui vai você ser vê. maneiro. Precioso, né? É para virar uma cidade inteligente, né? Aham. Então, isso assim, eu fico muito feliz porque acompanhei toda essa galera e voltando, né? Passei 5 anos fora no Sebrae na área de planejamento e voltando ano passado, hoje eu posso ver a diferença, né? E a maturidade de todo esse grupo e como eles cresceram Uhum. e mostrando que, gente, unidos, vocês vão fazer muito mais, né? A gente chega Precisa mais longe, né? tá realmente unidos. Precisa realmente deixar o ego, porque todos já fazem muito bem sozinhos, Uhum. e juntos trabalhar em prol de todos esses segmentos, que é o nosso objetivo, né? Uhum. O Sebrae está para todos os empreendedores, né? É. E lá no Sebrae Lab, eu recebo de pessoa física a indústria, Que legal. todos esses segmentos transitam por lá, né? Aham. Assim, eu ouvindo vocês falando, para mim foi um aprendizado entender que não é uma competição, sabe? Eu achava que empreender era competir. não vai estar junto. E não é uma competição porque, assim, mesmo que a gente faça a mesma coisa, que o cliente possa escolher um ou outro, tem Sim. vários perfis de clientes que querem, às vezes, uma coisa mais formal, outro menos formal, e que vai para um lado, vai para o outro, às vezes compra dos dois, né? Entender que tem espaço para todo mundo, Exato. né? Aqui, o ecossistema, quando ele está maduro, é quando ele entende o ganha-ganha, Uhum. né? E tem que estar junto mesmo. Porque eles separados, eles já são bons demais. Uhum. E por isso que tem os ecossistemas, como por exemplo, que o pessoal sempre pega de referência, né? Como o Porto Digital de Recife, o de Santa Catarina, né? Então eles gostam exatamente assim dessas referências, exatamente de pensar, poxa, Que se dá eles certo? começaram, né? Então foi exatamente isso, essa desconstrução de novo, cara. Eu sozinho não vou conseguir fazer, mas bora se juntar aqui que a gente da liga, entendeu? Eu acho que é isso. E cada vez mais é fortalecimento. Não tem jeito. Conexão e parceria mesmo. É entender de que, assim, em algum momento pode ser que aquela parceria não seja para agora, sabe? Mas vai entender que existe uma porta fechada. Eu acho que é isso, sabe? As pessoas precisam cada vez mais enxergar de que a possibilidade, ela acontece. Pode ser não agora. Eu acho que o perfil também das startups me ensinou muito isso, sabe? É você perceber que agora você não está pronto. Não é porque eu não te dei aquele recurso, vamos pensar, mas que você não pode vir aqui daqui um tempo e a gente conversar de novo, sabe? Eu acho que o empreendedor, o startupeiro, ele está... Digamos assim, acho que ele tá um pouco mais... Ele leva isso de uma forma muito mais leve, no sentido de, por exemplo, assim, mas por que será que eu não ganhei aquele investimento? Não, peraí, então é isso. Que eu Então, preciso me desenvolver para chegar num ponto que aí exatamente. faz sentido, né? Exato. Eu acho que aquele, assim, é o não positivo. Né? Acho que é o não agora, mas lá na frente a gente conversa de novo. E aí a gente tem tantos exemplos. A Cris da Multiplicidade agora fez Ela um veio trabalho aqui. incrível lá no Guará, Hackacity. City. E aí tá mobilizando a cidade, né? Só que todos os outros parceiros estavam lá junto com ela. Ela chamou a galera para estar participando, para estar fazendo acontecer. Pra tá junto. Quando o Brasil Startup faz os meetups, né? E que aí chama Fibra, chama Sebrae, chama o Coti. Então, a gente está o tempo todo junto.
Porque não tem como trabalhar separado, Exato. né? Porque junto é melhor, né? Junto é Junto melhor. É. Vambora. E você estava falando antes aqui, antes da gente começar, do site de vocês, que vocês... É o portal, né, do Sebrae Nacional, Igor, será que tem como puxar aí o site pra gente? que é o sebraestartups.com.br, e aonde o ideal é o seguinte: você que tem uma startup, você pode se cadastrar nesse portal, você vai configurar entre aquele painel ali que tem de empresas que estão participando e, ao mesmo tempo, também acessar um clube de benefícios, que é um formato que o Sebrae Nacional pensou exatamente de demonstrar assim, olha, você que está começando, dependendo do teu nível de cadastro que você coloca lá, você ganha uma classificação. Então, tem o bronze, prata e ouro. Dependendo desse seu nível de classificação, você consegue acessar alguns benefícios, como, por exemplo, Sebrae fechou a parceria com vamos pensar a Amazon, vamos pensar assim, de startup nas nuvens, vamos pensar. Então, você tem acesso a um crédito para poder utilizar ali, sabe? Nossa, então, esse crédito da Amazon salva a vida. Pois é, então assim, tá vendo como que é legal? Porque você já não tem dinheiro no começo. Aí se você ainda tem que gastar com banco de dados, pô, se você passa aí, eles dão quanto de crédito lá? É uma grana. Se eu não me engano, acho que se eu não estou enganado, tá? Eu acho que é $100 de crédito, $200, algo assim, sabe? Então, pô, você vai rodar o seu MVP ali, exato. você não gasta aquele dinheiro. Exato. Já tem R$500 pra você não gastar. Porque então, quando tá são começando... esses clubes de benefício. Então, aqui demonstrando mais ou menos, você pode colocar, né? Então, ali você tem o início, tem a trilha de aceleração que você pode participar, tem todos os programas e eventos que são promovidos pelo Sebrae, pelos parceiros. Aí tem exatamente você descobrir qual é a sua fase de etapa, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem qual é a etapa. Exatamente, né? Então, isso é legal. E dentro também desse site, aí você faz seu cadastro. Quero fazer parte, então aqui que faz o cadastro. Exato, dos programas e eventos. E aí vai começar a receber tudo por e-mail? Aí você começa a receber, né? Nessa trilha de pré-aceleração, inclusive, tem um conteúdo específico são 85 horas de conteúdo dividido em vários módulos. Então, isso, e é gratuito? Gratuito. É gratuito. Gratuito. Isso aqui já é para aprender, já é para aplicar. Você pode concluir em 120 dias, você tem certificado, ele dura 85 horas, você vai exatamente ali, numa trilha de qual que é empreendedorismo e propósito, por onde começar, campo de batalha, marketing, vendas, inovação, investimento. Então, assim, cara, é um conteúdo que está acessível gratuitamente. E dentro dessa plataforma... Volta no outro lá, Igor, por favor. Dentro dessa plataforma, inclusive, você também tem acesso ao próprio Observatório das Startups. Aí, você quer saber mais? Preenche aí que você consegue receber ali uma newsletter sempre, né? Várias informações ali no teu e-mail, no teu WhatsApp, às vezes chega também. Então, assim, você receber conteúdo de forma online ali e, ao mesmo tempo, você também tem acesso ao Observatório. Cara, estou precisando de dados de startups. Acesso ao observatório que você consegue ter ali um report, ali O observatório está aqui, não? O observatório está um pouquinho mais embaixo ali, se eu não me engano. Acho que está naquele programas e iniciativas, acho que está por aí. Tá aqui, ó. Inovativa, já fiz também. Inovativa, tem o Sebrae Tech Negócios Inovadores, Startup Outreach, tem o Crédito para Inovar. Aí eu só não estou lembrado agora onde que a gente vai ali. Acho que tem que ir passando ali, ó. Lá em cima ainda? Lá em cima. Sobe lá, Igor, por favor. Ele fica lá em cima ali. Gratuito. Não, pode só subir, só rolar para cima. Ou qualquer coisa pode procurar assim, Observatório Sebrae Startups, que aí ele dá o link direto lá também. Abre uma nova aba aí pra gente. Vou procurar. Mas aí o que eu acho legal é que, por exemplo, a pessoa, né, a pessoa física que chegou ali, ou a startup que chegou aí, não tem ainda uma ideia, né? Então, ali do que realmente a classificação que ela tá, quando, por exemplo, no painel que a gente, né, os gestores têm acesso, né, Claudinha? Que, inclusive, é uma das estratégias que a gente se utiliza e a gente fala, pessoal, se cadastra lá, porque é lá que a gente sabe que, de repente, o startup tá ali. Então, como a gente faz o observatório é exatamente isso, cenário potencial das startups brasileiras, sabe? Então, é muito bacana você ter essas informações. Tem a questão da legislação, notícias, programas de startups. É muito bacana, cara. Desce aí um pouco pra gente ver, Igor. Rola aí pra baixo.
Aí, ó, o Observatório, então, ele é uma plataforma que agrega dados que tem como objetivo de integrar e democratizar o acesso a informações de startups, considerando todo o ecossistema de inovação envolvido na sua concepção e desenvolvimento. E o objetivo do Sebrae Nacional é exatamente ser uma referência em dados de startups. Então, é muito bacana esse trabalho que está sendo feito. Uhum. Pô, muito maneiro, porque aí você entrou no observatório, estão te observando. Exato. Isso. E aí tá ali você na entrou rota. pro jogo. Lá a Aí gente você busca, entrou. a gente precisa de startup para ser expositor, a Uhum. gente já procura lá também. Já Porque- manda a e oportunidade. já cada um no seu nível de maturidade, ideação, tração, validação. Então, se a gente precisa E por que segmento, né, seja Claudinha? um expositor mais maduro, a gente já vai procurar os que estão no momento de tração. Uhum. Então, tudo isso é referência para a gente. Então, o trabalho que o Sebrae Nacional fez nessa plataforma foi super importante para o nosso trabalho também e para mostrar as startups Uhum. do Brasil. Exato. Pra jogar todo em mundo em um lugar só. É. Dando a oportunidade para que eles tenham todas essas capacitações, essas trilhas, né? Uhum. Ó, só para você ter ideia, já naquele programa no Sebrae Startups, a gente está com mais de 12 mil startups a nível nacional que já se cadastraram. Então, assim, existe ainda Caramba. muitas que não se cadastraram, Sim. então fica o convite aí para você figurar lá Aham. e a gente te conhecer. Pô, que maneiro. E se o cara é empreendedor, tá começando sozinho, pode ser lá também. Também, porque Qualquer fase. porque ali Aí ele vai tem ser a a trilha. ideação, né? Então Ele tem Tá a no trilha, início. aí ele tem a trilha ali e ao mesmo tempo os estados se apropriam dessas iniciativas exatamente para fazer o seu trabalho, Uhum. né? Então, Eu acho muito maneiro, porque quando eu tava começando, eu não sabia o que fazer, eu nem sabia o que era startup, Aham. né? A gente não sabe o que fazer e não tinha o lugar, sabe? Eu lembro que eu fui no IESB Lab, isso em 2015, para poder ver alguma coisa, e aí eu conheci o Henrique da Cotidiano para me integrar, mas, tipo, num trabalho muito de, e aí, Henrique, vai ter alguma coisa onde a gente se encontra? Como Era que uma eu coisa muito mais da proatividade de perguntar ali, né? Você tinha que estar em cima, assim, sabe? Não tinha esse tanto de oportunidade. Poxa, se tivesse uma trilha dessa para eu ver gratuita, são 85 horas, né? 85 horas de Cara, conteúdo ali. eu ia cara. consumir tudo facilmente, porque tem conteúdo gringo bom, eu acho. Sabe, a Y Combinator faz conteúdo gringo bom. Agora, BR não é tanto, assim, tem muito pouco, é escasso. Então, ter do Sebrae, que já é uma instituição de nome, que a gente sabe da qualidade de estudo, gratuito para o startupeiro, é excelente. É. E antes de ter essa plataforma, a Brasil Startup já tinha também. É tanto que era referência para a gente saber o número de startups no Brasil, no DF, era o observatório deles também. Uhum. Então, isso já vai agregar. Já era o E a da... gente já só tinha uma fonte de informação. Então, esse aprimoramento do Sebrae Nacional nessa plataforma está sendo super importante também para aprimorar isso. Vocês vão fazer um documento assim geral com todas as startups? no Sim, futuro, assim? por exemplo, ali quando a pessoa... Todo ano sai o report do ano, né? Aham. Então, ali, por exemplo, quando você pesquisar, ali você consegue ver, por exemplo, o report de 2022, os dados de 2023, e acredito no início do ano que vem eles devem estar consolidando e já saiu de 2024, né? Então, assim, cara, é informação que a gente tem que se apropriar, sabe? Eu acho Pô, que é isso. Que maneiro. Eu fico muito feliz em ver o Sebrae nesse posicionamento, porque não foi o Sebrae... Quando eu conheci o Sebrae, né, nem eu sabia que era startup, nem ninguém sabia que era startup. E era e já era a referência. E ver que vocês mudaram para isso, para mim é uma mensagem forte por entender que a gente tem que estar sempre nessa mentalidade de mudança, de poder melhorar, de se aprimorar. Porque quando a gente tem certeza, na verdade é só limite para a gente não se desenvolver. Então, se a gente se abre, como o Sebrae tá mostrando que o Sebrae... Não é que o Sebrae acredita, o Sebrae faz com, né, os próprios integrantes do Sebrae. Isso é inspirador para os empresários. Então, pô, você que é empresário aí já fala, ó, sou empresário, tem que se conectar com o Sebrae, né? Se é empresário DF, tem que se conectar com o Sebrae. Isso aí. É isso aí. Pô, pessoal, muito obrigado aí, valeu Eu que por agradeço. tudo, muito massa ouvir Muito bom. o trabalho do Sebrae. E a Claudinha é parceirona, né? Então a gente tá aí junto nessa jornada. Eu falei, Claudinha, quando me lançaram o desafio mesmo, assim, de ir para o mundo da inovação, né? Eu falei, caraca, agora a gente precisa ali tá, né? Claudinha, eu não tô sabendo de nada ainda, me ajuda aí, vambora. Vamos se desenvolver junto. E a gente se ajuda e para mim, eu tenho, assim, até na minha carreira mesmo tradicional,
eu sempre gostei de coisas novas. Eu nunca me vi passar numa empresa 10, 20 anos fazendo a mesma coisa. Aham. É tanto que eu mudei de carreira, eu era contadora. Na Sistel eu era contadora, fui para a área de investimento, comecei como técnico em contabilidade, né? Aham. Então você vai indo, quando eu fiz gestão de projetos, após, aí na BDI me abriu um novo mundo. Eu nem sabia, naquela que época era, eu não né? sabia o que que era. E aí, depois da BDI foi o Sebrae, e lá eu também sempre tive essa vontade de estar em coisas diferentes. Então, quando me chamaram para ir pro Sebrae Lab, eu, né, vibrei, porque eu também sabia que eu ia encontrar com essa galera toda aí atrás, né, que Tá afim. já trabalhamos lá atrás, né, Cotibras, Startup, a galera toda de TIC. Então, assim, foi mais fácil, né? Uhum. Mas já peguei outros projetos que não tinha nada a ver. Quando eu peguei TIC a primeira vez, também eu trabalhava com automotivo, né? Então, assim, Aham. é legal essa oportunidade de se adaptar e a startup veio para mudar mais esse mundo. Então, se eu já era uma pessoa que gostava de mudar, a startup, o mundo da startup vem trazer, o mundo de inovação vem trazer, só fortificar essa Uhum. questão. Porque aí, quando eu tive que aprender tudo também. Né? Sim. Até hoje, tá aprendendo o tempo É. todo. Tem hora que eles falam uns termos que eu... Hello, espera aí um pouquinho, vamos... Me conta Me aí. ensina, me ensina. E a gente está aberto. Não é errado você não saber. Uhum. O errado é você não estar querer, disposto a aprender. Uhum. Né? Exato, A gente não exatamente. tem obrigação de saber tudo. Mas a gente tem que ter a predisposição de estar sempre aprendendo. Aham. E também, aí eu venho com o mundo mais, a galera de TIC, mais da minha idade, né? Da minha geração, que eu sou novinha. Da Sim. minha geração, pelo menos me sinto, né? Da minha geração e essa galera nova também aí, né? A partir de 18 anos. Então, assim, é muito legal estar trabalhando com esses dois públicos. Você aprende o tempo todo. Aí é onde você fica mais jovem, né? Também. E é fundamental isso. Esse contexto da geracional, galera, isso aí é enriquecedor. Sabe? Eu acho que as empresas tradicionais, elas precisam se apropriar disso, sabe? De que as gerações, elas estão aí exatamente para dar esse momento de alavancagem, sabe? É igual, por exemplo, assim, poxa, fazia sempre a minha disposição de... Vamos pensar, uma coisa bem tradicional. Fazia sempre a minha disposição de vitrine da mesma forma. Uhum. E falava, por que que eu não vendo? Entendeu? E eu gosto, falando em vitrine, eu tenho um caso muito, muito interessante quando eu trabalhava na parte de varejo, que junto com os shopping centers, eu tava, cara, todo dia praticamente eu tava nos shoppings, né? Trabalhando com os lojistas. Você montava vitrines? Não. Eu trabalhava enquanto Sebrae, né? Eu tava ali com o Sebrae, mas eu trabalhava junto às administrações dos shoppings em prol dos lojistas, né? Tá, que legal. Mas só para você ver como que essa questão de sempre fazer assim, não observar o que está acontecendo, né? Então, eu passei durante uns 6 meses ali no shopping, eu observei que tinha uma loja no shopping aqui que estava com a luz da vitrine queimada. Eu passava lá todas as vezes que eu ia no shopping, a mesma luz queimada na vitrine. Então, às vezes, assim, é detalhe, cara. Não o varejo... percebia que a não luz percebia que a luz tá tá queimada. Então, assim, varejo é detalhe. Uhum. Então, de repente, poxa, já pensou se eu tivesse o cuidado de repente, ter uma pessoa que tivesse esse trabalho de curadoria ali da vitrine... Vitrine é boca de funil, né? Exatamente. Pô, o cara vai olhar a vitrine e ele vai decidir se entra ou não. E quando a gente fala nessa parte da geração, é isso. É ter esse cuidado de, por exemplo, assim, cara, olha, não usa esse fundo por conta disso. Aí a pessoa fala, não, eu gosto desse, eu gosto. Não, eu acho que é isso, essa desconstrução. Você pode gostar, mas teu cliente tem que gostar. Você não tá fazendo pra Entendeu? você, Você não tá né? fazendo pra você, né? Então, e quando a pessoa te dá um toque ali, né, fala, olha... vai por aí. E depois vende, aí fala, caraca, olha só a sacada, por que eu não vendia? Né? Então, eu acho que é isso. Você vê o resultado na prática. Você vê o né? resultado na prática. Então, para mim, esse choque geracional que tem desse mundo das startups é muito legal, assim, né? De você ver a galera que começou lá, né? Igual o pessoal do GeForce, que começou 20 anos atrás, que tá ali, e tem a galera chegando nova, né? Aí sim é uma resiliência, né? Aham. A persistência numa ideia, né? Em desenvolver um ecossistema e estar desenvolver. junto. Tá junto. Eu acredito muito na força do ecossistema, tenho aprendido cada vez mais, assim, no mundo de startup, a gente trabalha muito a desconstrução de que sua ideia não vale nada,
né? O que vale é encontrar uma dor relevante Exato. e construir uma solução. E aí a gente entrou num debate aqui bem no início da Lancei, de o que vem antes da dor? Né? O que vem antes da dor? Porque a gente resolve a dor para alguém. E aí a resposta que a gente acha até hoje, não estamos falando que é ou não, mas é o ecossistema. Porque se você está trabalhando o ecossistema e a dor do ecossistema mudou, não tem problema. Você está com o ecossistema e aí você faz essa mudança que nem o Sebrae fez agora e mostrou, né, que vem fazendo. E agora a gente tem uma parceira junto com a gente, né? A Isa vai estar lá com a gente agora, no Sebrae Lab também. Qual, Isa? É Isabela. Ela estava na agência da Zanorte, é uma analista também. E ela vai somar com a gente a questão de sustentabilidade, ela tem uma pegada de impacto social. Então, aí a gente vai formar o trio agora, mais forte, podendo abranger mais áreas, né? Que maneiro. Então para agora quem a tá gente de vai ganhar sustentabilidade- força também nesse aspecto. Então, agora nós seremos 3 em prol do ecossistema, do espaço, Sebrae Lab, e das startups, e TIC, e Por aí vai. e indústrias, e comércio, empreendedorismo, segmentos em geral. O problema de começar a numerar é que é tanta não, coisa, é grande, tanta né? E a gente. gente acaba esquecendo de alguém, né? Mas, Mas excelente. Pô, que maneiro. Então, mais um integrante ficando mais forte o Sebrae sim, ainda. com certeza. O Sebrae... E é legal que a diretoria, né, ela compra essas ideias, né? Então é legal, né, fazer essa menção também que é para desenvolver mesmo. Então, vamos pulsar isso aí que é fundamental. Aproveitar os talentos, né, do próprio Sebrae e dar oportunidades, né? Isso é uma oportunidade. Às vezes a pessoa quer mudar de área, sabe que pode oferecer mais e tem a oportunidade. Então, a empresa estando conectada com Os talentos, os né, talentos ali. da empresa, da instituição, pode estar fazendo essas mudanças e que quem vai ganhar é a sociedade. Sim. Né? Ó, é isso. Pô, pessoal, muito obrigado mais uma vez aí estar Que com vocês. agradece. Obrigado. Eu espero que tenha sido só o primeiro, né? Nossa, Pra gente temos falar mais sobre conversa, outro. né? Vamos marcar outras pra gente falar de eventos específicos ou Legal. situações. Bacana. Mas, pô, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês Prazer, hoje. obrigado. Obrigada. Em nome do Sebrae, muito obrigado. Em nome do Sebrae Lab, muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.